Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Será que vale a pena no futebol de hoje, o futebol como hoje é concebido, com tudo aquilo que o envolve, idolatrar, apaixonar-se, entregar-se a uma paixão, amar jogadores, chamar de ídolos, lendas, colocar em bandeira, tal? Até que ponto o torcedor precisa se resguardar? Até que ponto o torcedor precisa cuidar do seu coração e da própria instituição, principalmente aqueles torcedores que têm uma voz ativa no sentido de não, vamos colocar num bandeirão o jogador X, jogador Y, jogador Z, sem saber se daqui a 6 meses ele estará jogando no seu maior rival. Pois é, hoje o futebol, ele é diferente, ele é muito diferente. E vale quem tem mais dinheiro. Antes havia uma identificação, o jogador tinha essa coisa, não, no clube tal eu não jogo, eu amo esse clube. E também já houve momentos em que um jogador estar no rival incomodou menos. Já houve um momento em que isso incomodou menos. Hoje incomoda muito, ao passo que isso é completamente natural. E a gente vai falar de um time que, de certa forma, tem perdido os seus ídolos para rivais muito próximos e está tendo um trabalhão para ficar reescrevendo essa história afetiva, emocional de idolatria. Vou falar sobre isso depois da vinheta. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Dois Toques, somos mais de 52 mil inscritos. Nosso canal está crescendo graças a você. Eu peço para que você continue ajudando o nosso crescimento, deixe o seu like, se inscreva se não for inscrito. Vou falar sobre algo que é muito comum nos bastidores do mundo da bola, o troca-troca de camisa, o beija-beija escudo. Ontem, o fantástico Luiz Henrique deu uma entrevista e respondeu a uma pergunta que incomodou alguns torcedores do Botafogo. Não sei se os do Fluminense ainda se incomodam, né? Você jogaria no Flamengo? E aí o Luiz Henrique, com aquele jeito, né, não consegue disfarçar muito, dizer, eu não posso falar disso, não posso falar disso agora, tal, não sei o quê. Enfim, e por que essa pergunta? Há quem diga que o Flamengo tem interesse no Luiz Henrique, já que o Zenit está disposto a vendê-lo por 40 milhões de euros. Quem tem essa grana hoje? Difícil, né? Difícil no Brasil quem tem essa grana hoje. Hoje no futebol, hoje, de agora. Talvez 2 clubes, 3 clubes no máximo no Brasil tem essa grana para gastar trazendo um Luiz Henrique na metade do ano depois de uma Copa do Mundo. É claro que se o Luiz Henrique for para a Copa do Mundo, é muito difícil que o Luiz Henrique dê um passo para trás vindo jogar no futebol brasileiro. É muito natural que saia do Zenit para um centro importante do futebol europeu. E aí talvez os 40 milhões de euros não sejam só 40. Depois de uma Copa do Mundo podem ser 50, 60, enfim, até mais. Se Luiz Henrique for o que a gente acredita que ele pode ser. Mas a pergunta, você jogaria no Flamengo, ela é muito natural hoje em dia. Ela é muito natural hoje em dia. Principalmente no futebol de hoje, em que os jogadores, até por uma orientação, não estou dizendo que é o caso do Luiz Henrique, não, tá? Acho até o Luiz Henrique e o Igor Jesus muito identificados com o Botafogo para jogadores que já não estão no Botafogo. Igor Jesus, Luiz Henrique, tem até camarote no Newton Santos, aparecem quase que sempre nas férias para assistir jogos, postam menções ao Botafogo, o Igor Jesus até mais do que o Luiz Henrique, e acho até que vai além do que se imagina no futebol de hoje. Mas hoje a orientação é para que o jogador realmente não se apegue, a não ser que esteja em final de carreira, a não ser que não tenha mais mercado na Europa, que não é o caso, né, de Luiz Henrique, Igor Jesus, que está no futebol inglês, que provavelmente, se jogar uma Copa do Mundo, deve ir para um outro clube do futebol inglês, que tem futebol para isso, para sair do Nottingham Forest para um clube muito maior. E eu fico vendo o caso do Botafogo. Os botafoguenses têm aprendido a não amar da maneira como se ama normalmente. O Marlon Freitas, que era o capitão, extremamente controverso, né? O Marlon Freitas sempre foi 50-50, né? 50 gostava, 50 não. Foi para um clube que rivalizou com o Botafogo nas últimas 3 temporadas, 23, 24 e 25, culminando no Mundial de Clubes. O Savarino, mesmo não querendo, ele foi quase que impelido a jogar no Fluminense. O Cuiabano foi parar no Vasco, já que o Botafogo não podia contratar devido ao transfer ban, e o jogador queria voltar para o Botafogo. Só que está agora feliz no Vasco.
O Savarino tá feliz no Fluminense. Só falta pro torcedor do Botafogo, depois de Marlon Freitas no Palmeiras, Savarino no Flu e Cuiabana no Vasco, Luiz Henrique parar no Flamengo. Em termos de mercado, uma negociação completamente normal. Mas em termos afetivos, o que se vai fazer com os bandeirões? O que se vai fazer com os pôsteres? A minha recomendação, absolutamente nada. O jogador não vai perder a sua idolatria por jogar num clube rival. Se o rival tem dinheiro, ele custa tanto, o rival quer pagar tanto, e o Botafogo não tem, é a carreira dele. Não acredito que vá para o Flamengo, acredito que vá para outro clube do futebol europeu de primeira linha. Mas é um movimento normal. Por isso que na thumb nós colocamos futebordel, e os botafoguenses acabaram se apaixonando pelo Cafetão. E o Cafetão, ele não gerencia casamento, ele não é alcoviteiro. O Cafetão gerencia outra coisa, é uma outra relação. E os botafoguenses acabaram se apaixonando. E os ídolos, as lendas, os grandes nomes vão se apagando. Eu tenho certeza, por exemplo, que o Savarino continua no coração da torcida do Botafogo, pela maneira como o Savarino saiu. O Marlon, ele escolheu sair da forma que saiu. Mesmo que o Luiz Henrique jogue no rival, não acho que o torcedor tenha que abdicar dessa relação, tenha que abdicar dessa admiração. Não vai ser o mesmo Luiz Henrique. Claro, Luiz Henrique, se jogar num rival, não vai ao camarote do Nilton Santos assistir jogos do Botafogo. Mas não acho que o botafoguense tenha que abrir mão da admiração, da paixão, da idolatria. Vale lembrar que Garrincha também jogou por outros clubes do Brasil. Vale lembrar também que Túlio Maravilha jogou por outros clubes, inclusive no Rio de Janeiro jogou pelo Fluminense. Mas é claro que o torcedor tem um Nilton Santos, no caso do Botafogo, a grande referência. O São Paulo tem o Rogério Ceni, o Flamengo tem Zico, jogadores que jamais trocaram a sua camisa no Brasil por outros clubes por uma questão de amor. Mas isso não existe mais. E o melhor para o torcedor é entender isso o quanto antes. Fico por aqui, até a próxima no Dois Toques, a Casa do Futebol.